Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, O Caminho da Cruz. Segunda-feira. Ler com oração Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A revelação da Igreja. O título desta semana é O Caminho da Cruz. Nela veremos que o Senhor Jesus quer edificar para si uma igreja gloriosa. A fim de alcançar esse propósito, Jesus veio à terra, tomou o caminho da cruz, morreu e ressuscitou para livrar-nos de nossos pecados e fazer-nos materiais para a edificação da igreja. Contudo, a obra redentora de Cristo não foi apenas para nos salvar, mas também para nos transferir do plano terrenal para o plano celestial, a fim de que andemos em novidade de vida. Ao ver tudo que o Senhor Jesus sofreu para nos alcançar, nosso coração se enche de amor e gratidão. Todavia, se queremos participar da obra de edificação para a qual Deus nos chama, não basta amar o Senhor. Precisamos tomar o caminho da cruz, ter nossa mente renovada e cogitar das coisas de Deus e não das dos homens. Edificar a igreja exige negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor. Ao trilhar esse caminho, passaremos por várias provações. No entanto, não desanimemos, pois isso resultará em algo glorioso, a salvação completa de nossa alma e a edificação da casa de Deus para seu descanso. Após a queda no jardim do Éden, o homem foi corrompido pelo pecado e se desconectou de Deus, passando a viver sob o domínio de Satanás. Vendo a situação lamentável em que o homem vivia, Deus enviou Jesus para salvar o povo dos pecados deles. Os capítulos 1 a 15 do livro de Mateus apresentam-nos a origem de Jesus, o Rei do Reino dos Céus. Ele foi gerado de Maria e era o Filho do Deus vivo. Em seu batismo, assim que saiu das águas, Jesus foi ungido com o Espírito de Deus. Jesus, com cerca de 30 anos de idade, iniciou seu ministério, percorrendo as cidades, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças e expulsando demônios. Ele sofreu oposição dos líderes religiosos, chegando até mesmo a ser questionado por João Batista se era de fato o Cristo. O Senhor passou por tudo isso com o intuito de resgatar o homem do caos, trazendo-o à esfera do governo celestial. A partir do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, há uma mudança de perspectiva. Jesus, ungido de Deus, passa a revelar o que está em seu coração. Em um lugar denominado Cesareia de Filipe, ele indagou os discípulos sobre quem o povo dizia ser ele. E os discípulos responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Não satisfeito, Jesus perguntou-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ao que Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versículos 13 ao 16. Essa revelação sobre quem é Cristo abriu o caminho para Jesus revelar a igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 18. Podemos perceber que a edificação da igreja é o que está no coração do Senhor Jesus, em razão do que ele veio à terra para salvar-nos de nossos pecados. Seu objetivo final é redimir-nos e transformar-nos em materiais para a edificação da igreja. Assim, Deus poderá ter um lugar de habitação. Infelizmente, hoje, Satanás segue governando a terra de maneira ilegítima. Entretanto, Deus tem aqui a igreja, que é a realidade do reino dos céus, pois nela prevalece a vontade de Deus e não a vontade de homem algum. Por essa razão, para que a igreja seja edificada,
é necessário haver uma mudança em nós. Nos últimos anos, Deus realizou muitos milagres. O Senhor nos mostrou que precisamos servi-lo com entusiasmo e excelência, incluindo todos os irmãos no serviço a Ele. Além disso, Ele nos encorajou a suportar uns aos outros em amor, perdoando-nos mutuamente, a fim de cultivar uma esfera de empatia no viver da igreja, sem inveja, contenda e concorrência. O Senhor nos deu ainda ferramentas maravilhosas, como a colportagem dinâmica, ato de orar pelas pessoas e disponibilizar livros espirituais, por meio da qual milhões de vidas foram alcançadas. Pouco a pouco, toda a igreja foi envolvida nessa prática, abordando as pessoas com uma simples pergunta: posso orar por você? Essa é a maravilhosa obra do Espírito. Graças ao Senhor, o Evangelho do Reino tem sido pregado. Há também um exército de jovens santos sendo formado por meio do Avança Jovem, em que jovens, adolescentes e crianças são atraídos para lutar pelo reino dos céus. As irmãs também não ficaram de fora e passaram a cuidar de outras por intermédio da rede de cuidados. Também praticamos a rede de acolhimento, uma maneira de apacentar aqueles que se voltam ao Senhor. Ele tem confirmado sua palavra, realizando maravilhas no meio de seu povo, e muitos têm sido introduzidos no viver da igreja. Aleluia! Para gerar a igreja, Jesus precisou passar por sofrimentos. Podemos ver isso em Mateus 16, versículo 21, que diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O Senhor nos mostra que, se estamos dispostos a participar da obra de edificação da qual Deus nos chama, devemos tomar a cruz, negar a nós mesmos e lidar com nosso ego, que sempre atrapalha a obra do Senhor. Por isso, a edificação da igreja pela qual estamos passando é uma etapa desafiadora, pois envolve sofrimentos e tribulação. Tomar a cruz, a fim de que nosso ser natural, nosso ego, seja eliminado. Podemos ver o exemplo disso quando Pedro, por amar o Senhor, ao ouvir que ele padeceria em Jerusalém, quis poupá-lo do sofrimento e começou a reprová-lo, dizendo, Mateus 16, 22, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas o que seria de nós se o Senhor não tivesse sido crucificado? Percebemos então que Pedro ainda tinha uma percepção terrena daquela situação. Conosco não é diferente. Quando buscamos a luz do Senhor, vemos o quanto ainda vivemos no plano terrenal e o quanto nossa percepção acerca das coisas de Deus muitas vezes é terrenal. Que tenhamos, portanto, a mente renovada e sejamos transferidos para o plano celestial, a fim de edificar a igreja. Pergunta de hoje: qual é o objetivo de Deus ao nos salvar de nossos pecados? Jesus é o nosso amado Senhor.